E aí, moçada, oitavo ano, nós vamos trabalhar hoje o capítulo 9. O capítulo 9 vai falar de teorias políticas no século XIX. E aqui ele vai trabalhar um grupo de teorias políticas fortes, então eu queria que você ficasse bem atento, né? Os alunos sempre têm dificuldade de prestar atenção quando o lance é conceito, e aqui um monte de conceitos. Então você vai ver no final dessa aula um monte de palavras novas, conceitos novos. Conceito é o que, professor? Conceito é explicação. É como os teóricos do século XIX explicavam a teoria política, o que estava acontecendo na política, tá? Essa é uma famosa briguinha, socialismo e capitalismo, tá vendo? Já nasceu duas palavras teóricas aqui. Vai ser chamado de revolução burguesa, ou revolução contra a classe operária, mais duas palavras, burguês e operário. Então vamos começar? Começa com o socialismo, então. Você diz o que é socialismo versus capitalismo? O socialismo é uma teoria que parte da seguinte ideia: distribuição igualitária dos bens. Então vamos lá. O Brasil tem 1 bilhão de reais, tem 130 milhões de pessoas. Divide 1 bilhão de reais para 130 milhões de pessoas de forma igualitária. E todo mundo leva o seu pacote de dinheiro de forma igualitária. E alguém pode falar assim: nossa, isso é utópico. Exatamente. É o primeiro socialismo que vai nascer, a primeira teoria social que vai nascer, que vai chamar a distribuição igualitária dos bens, de utópica, ou socialismo utópico. Por que recebe o nome de utópico? Utópico é algo que não é fácil de se atingir, facilmente não ocorre. Por exemplo, amanhã um time aqui de Goiás se tornar campeão brasileiro da Série A. E você fala: isso é utópico. Pois é, mais ou menos assim. É difícil, né? Tem possibilidade, mas é algo difícil de acontecer, quase impossível. Tá. O socialismo, então, vai ser criado por três. Esse socialismo utópico é uma crítica de um rapaz chamado Marx aos socialistas utópicos. Ele vai chamar o socialismo deles de utópico e o dele de verdadeiro. Para não falar de verdadeiro, ele vai chamar o dele de... verdadeiro é uma palavra muito forte, né? Científico. O meu é científico, o meu é provado, o meu tem análise, né? Sensoriais, dados, viagens, para provar para vocês que o de vocês é utópico. Então, socialismo científico e socialismo utópico. Socialismo utópico é criado por um rapaz chamado Owen, outro rapaz chamado Fourier e outro rapaz chamado Saint-Simon. Então, esse trio, Fourier, Owen e Saint-Simon, vão criar o socialismo utópico, tá? Não esquece não, socialismo utópico do Saint-Simon, Owen e Fourier. O utópico é aquele que fala o seguinte, preste bem atenção: a Europa vai acumular muitos bens. O europeu vai se tornar a nação rica, os europeus vão se tornar as nações ricas do mundo, e depois que ele tiver acumulado muitos bens, tiver bens para ele e para o outro também, aí de forma voluntária, esse europeu que tem muitos bens vai ajudar as pequenas nações distribuindo riquezas e poder para as outras nações. Primeiro ele acumulou, se tornou multimilionário. Vamos dar exemplo aqui, a Inglaterra. Depois que a Inglaterra acumulou, ficou multimilionária, aí de forma voluntária o inglês vai lá na África e vai ajudar os africanos, porque agora ele está fazendo o famoso socialismo utópico, ou seja, de forma voluntária ele ajuda os colegas da África dividindo as suas riquezas com o africano. E você pode falar: nossa, é utópico mesmo. Isso. Por isso Marx olhou para isso e falou assim: como é que é Fourier, como é que é Owen, como é que é Saint-Simon? Alguém vai acumular e para depois dividir de forma voluntária? Então não seria melhor não acumular explorando essas nações para depois dividir com elas? Esse é o questionamento do senhor Karl Marx, que nós vamos brincar aqui agora, é o opositor dessa teoria. Então quem é o opositor dessa teoria? Karl Marx, tá? Pelo amor de Deus, goianos. Eu já vi alunos do primeiro ano, vocês estão no oitavo ainda, mas do primeiro ano falar para mim assim: você é daquela teoria do marxismo? Não, marxismo não, marxismo, veio do Karl Marx, tá? Então o seu Karl Marx nasce em 1818, vai morrer em 1883, é o famoso cara que vai escrever uma obra fantástica chamada O Capital. Então nessa obra ele vai tentar explicar a diferença do socialismo dos meninos lá do utópico com o socialismo dele, que é o científico.
Tá. É uma prepotência também, né? Fala assim, o meu socialismo é científico. Se o dele é científico, o outro é banal. Então, o outro não leva muito a sério a distribuição das ideias. Marx vai falar o seguinte, preste bem atenção. Socialismo precisa mesmo. Eu concordo com os meninos do tópico. Socialismo é a divisão igualitária dos bens de consumo de forma mundial. Dividir os bens de forma igualitária no mundo todo. Não ter multimilionários, todo mundo ter o alimento com sobra, todo mundo ter condição de pagar o médico, todo mundo ter condição de viajar, todo mundo ter condição de se divertir, todo mundo ter condição de acumular e ter sobras. Tá. Só que para isso ele fala o seguinte, para isso acontecer, você vai ter que fazer uma revolução. Por isso que ele vai chamar o dele de socialismo científico. O que é o científico? É uma revolução. É a tentativa de mudar a história da humanidade. Então, o socialismo proposto para Marx é um negócio que vai mudar a humanidade. Alguém pode falar, já aconteceu de modo prático, assim, voluntário, igual o Marx escreveu na teoria, ainda no mundo ninguém quis colocar em prática. E eu acho que ninguém vai querer colocar em prática. Nós nascemos com a mentalidade capitalista e eu acho que dificilmente a gente vai entender dividir os bens de forma igualitária. Querer que o porteiro do meu prédio ganhe igual o multimilionário dono de uma empresa de carros. Então a gente acha um absurdo. Fala, nossa, professor, isso é um absurdo. Pois é, a nossa mente está dividindo, nós achamos justo o esforço, achamos justo a divisão dos bens, como ela foi já dada a partir da guerra capital aqui. Quem consegue acumular, mesmo que tem que explorar o outro, a gente acha isso como natural, não é natural, tá? Eu ia falar natureba. A história movida por Marx é movida através da famosa luta de classes. Para ele existem duas grandes classes no mundo. Você tem a classe operária, os caras que movem a indústria, os caras que trabalham para os burgueses. E você vai ter a classe burguesa. Quem é a classe burguesa? É o dono da mão de obra, é o dono da indústria, é o dono da classe operária. Ele move a classe operária, o burguês dá trabalho para a classe operária. Então, para ele, a história é movida por esse conflito. Qual é o conflito? Existe uma classe operária tentando melhorar a sua condição, para isso ela luta contra a classe que domina, que seria então a classe burguesa. Então, por isso você tem aquela música burguesinha, né, do meu amigo. Aquilo é uma crítica social, né? Quando alguém fala, você é um burguesinho, ele está fazendo uma crítica social, quer falar que você é um cara de classe média alta, que dá a mínima para a classe operária. Tá. Embora eu queria quebrar esse conceito, dizendo que você pode ter um cara burguês de um coração totalmente voltado até questões sociais mesmo, e você pode ter um operário capitalista brutal do mal. Então, não é a forma, não é quem está na classe, é a essência das pessoas, não é? Então a nossa essência pode querer dividir ou não querer dividir. Não é porque eu nasci burguês que eu vou ser contra a divisão dos bens. Não é porque eu sou operário que eu vou querer dividir o bem. Pode ser um operário que não divida nada com ninguém, queira explorar o outro também. Ele não tem a condição de explorar. Então cuidado com os conceitos, tá bom? O Marx vai criar uma associação internacional de trabalhadores. O cara é muito doido. Naquela época, em 1864, ele vai criar a AIT. A AIT é a Associação Internacional dos Trabalhadores. E o slogan era univos, trabalhadores do mundo todo, vamos tornar um só, uma classe só. Daqui vai nascer os famosos sindicatos trabalhistas, né? As classes, por exemplo, eu sou professor, então vamos formar o sindicato dos professores para defender a classe trabalhadora dos professores. Então nós temos o sindicato dos professores, temos o sindicato dos médicos. Os dois grandes sindicatos que eu gosto sempre de citar é o da medicina e o da OAB, né, que é o dos advogados. Como funciona bem a classe, né, dos advogados com a OAB? Tá, são sindicatos, são organizações que nascem a partir da reflexão do Marx. Então, isso é só uma introdução, nós vamos trabalhar cada um desses detalhes dessa aula, bem trabalhado, né, você vai lembrar bem. Mas só lembrando para você dessa luta de classe, Marx vai falar o seguinte: o trabalhador sofre com a rotina, não é? Repetição dos atos, todo dia faz a mesma coisa, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, e sem prazer, sem alegria. Então, o trabalhador se tornou, então, para Marx, é uma palavra forte, outra palavra boa que você lembrar, é alienado. O que é alienado? O produto que eu faço, eu não posso usufruir. Por exemplo, um jovem de 18 anos que trabalha na Ford,
e ele faz um carro topíssimo. No final de semana, quando ele vai sair, ele sai de bicicleta. Aí Mark chama esse trabalho de alienado, ou seja, eu faço um carro da Ford, eu costuro os bancos de couro dos carros topíssimos da Ford, mas no final de semana eu ando de bicicleta. Só para você ter uma ideia, o maior produtor de carros que nós temos aqui no Brasil, a maior fábrica produtora de carros é a Ford, fica no ABC Paulista. E um dia teve um historiador que fez a pesquisa, maior concentração de bicicletas da América Latina, pátio da Ford, ou seja, os caras que fazem o carro não andam no carro. Marx chama isso de alienação. Então você viu muitas palavras novas para você se divertir, né? Aprender. Pegue o vídeo de novo e eu vou colocar como tarefa definir essas palavras, né? O que é socialismo, o que é socialismo utópico, científico, o que é AIT, o que é burguês, o que é operário, o que é alienação, o que é teoria política. A gente se encontra no próximo encontro aí e um grande abraço.